O comer faz parte da vida das pessoas desde que elas existem, mas hoje as pessoas estão cada vez mais antenadas e mais ligadas, preocupadas com o que comer. Então eu acredito que você oferecendo uma comida de qualidade, desde o início, desde a compra da matéria-prima, em todos os processos, é uma satisfação de ver a pessoa satisfazendo seu próprio desejo. Muitas vezes você come por prazer, por uma vontade, né? Mas outras vezes você também pode comer por dor, por uma necessidade. Quer dizer, tá com fome e você precisa comer aquilo naquela hora. E muitas vezes a pessoa acaba achando que qualquer coisa vai satisfazê-la, mesmo ela naquela coisa, eu tô com fome, eu preciso comer, mas ela comendo algo bom que vai satisfazê-la, ela vai ficar muito mais feliz e mais contente. Meu pai era italiano e ele gostava muito de mexer na cozinha. Ele gostava muito de comer carne, gostava muito de fazer polenta. Minha mãe que fazia, as minhas irmãs. Me lembro da minha avó pingando um pouquinho de água na carne. Ela adorava a carne primeiro, depois ela ficava sentadinha do lado, lendo um romance e pingando uma aguinha de quando em quando. A carne era muito saborosa. E todos os que passavam ali dos meus irmãos pegavam um pedacinho de pão e molhava no molho. E ela ficava brava. Primeiro eu comecei na minha casa, na casa da minha mãe. Eu namorava com o Armando naquela época, eu fazia tortas, eu fazia bolos, eu fazia uns pães enrolados, porque nós passamos uma fase muito difícil, sem dinheiro. A minha mãe só que trabalhava na época, ela era costureira, então foi ficando difícil, aí me casei. Depois que nós nos casamos, aí ficou mais difícil ainda, porque a gente tinha que pagar aluguel, né? O meu marido trabalhava. Naquela época ele perdeu o emprego, aí um trabalhava, o outro entregava, o outro assava, o Dudu trabalhava junto comigo. Nós dois, né, começamos fazendo em casa. Nessa época eu tinha 21 anos. Eu estava jogando basquete em Limeira por um ano, tinha trancado a faculdade, eu retomei. Começamos a tirar um pequeno salário aqui nós dois, eu e minha mãe, para começar a fazer realmente virar um negócio. Apareceu uma oportunidade de vender para cafeterias e a gente começou a ter uns 10 clientes, uns 10 pontos de venda que eram basicamente cafeterias. E nisso eu vi a oportunidade e falei pra ela, falei, mãe, agora nós vamos ter que sair de casa e montar um negócio. Foi ali que começou mesmo, né? A gente começou a luta da fábrica. Daí o Dudu, como ele já nasceu empreendedor, porque ele toda a vida foi de guardar dinheiro, desde pequeno, então, desde então, aí a gente começou a procurar um lugarzinho pra gente montar alguma coisa que saísse da minha casa, né? Porque senão mexia muito com a família. Aí nós alugamos um lugar ali no Adalgisa, que é aqui perto. Tínhamos um espaço pequeno, mas ali já começamos a trabalhar pra valer. Então a gente já fazia as tortas, o meu marido entregava. À noite, às vezes, ele ia lá para congelar tudo, porque já tinha assado durante o dia. E à noite ele guardava tudo, congelava, para no dia seguinte a gente poder embalar e poder entregar. E o Dudu e ele eram que entregavam. Então foi ali em 1995 que realmente a Giacomo saiu de casa, vamos dizer assim, né? E começou a se tornar uma empresa. Eu comecei junto com ela fazendo um pouco de tudo, né? Mas principalmente ali abrindo massa e desfiando frango. Acho que eu fazia a parte pesada da coisa porque a receita era toda dela e quem sabia cozinhar era ela, né? Minha sogra fazia umas tortas muito gostosas. Então, quando eu comecei a fazer torta, eu falei, dona Geni, a senhora me dá a receita da sua torta? E ela me deu a receita dela e eu comecei a fazer a receita dela. A receita ficou aquela mesmo que é até hoje. Não mudou nada. Ela fazia uns recheios de palmito muito gostosos, de frango muito gostosos. E a gente foi criando outras coisas, né? Aí a gente começou a fazer os quiches, aí já não era da parte dela, mas a massa continuou sendo dela. As empadas também, a massa continuou sendo a dela. E desde então a gente está fazendo tudo de acordo com as receitas. Aí cada receita você tem que idealizar. Então aí pesava uma coisa, pesava outra, daí fazia, provava. Um provava, outro provava, levava para casa, levava para os meus irmãos, para eles testarem. E devagarzinho eu fui criando, uma, depois a outra, depois a outra. Todas as receitas foram feitas por mim. Comecei a sair um pouco da produção, né? Por mais que nas horas que precisava eu ajudava, mas eu deixei a produção com a minha mãe e com essas duas funcionárias e comecei a prospectar cliente na rua. Enquanto eu fazia entrega, eu já prospectava e também fazia as compras e também fazia a administração toda do negócio, né? O financeiro. E eu fui me aprimorando na gestão do negócio, para ter uma visão mais aberta e poder entender um pouco de cada área, né? Então já foi por aí que ela foi tomando um corpo, né? A
vendia para um, o outro queria saber de onde era, a gente vendia. E foi acreditando que dava certo, né? A gente começou a acreditar. Quando eu comecei a sair para o mercado a vender, para os PDVs, para os pontos de venda no food service, a gente começou a perceber que o pessoal era carente de uma variedade maior de produtos, uma variedade melhor de produto e um produto qualificado. Principalmente que a gente está na cidade de São Paulo, que é muito corrida, e o pessoal muitas vezes não tem tempo para comer, quer comer no próprio escritório ou quer comer indo para casa ou chegando na faculdade. E aí a oferta, ela existia, mas era meio limitada, né? Além do fast food, do hot dog, da barraquinha de pastel, mesmo nas cafeterias, que era o nosso forte, ele ficava muito limitado a pão de queijo e coxinha, um pouco de torta ou uma esfirra, mas a variedade não era grande. Então a gente resolveu diversificar um pouco a nossa linha, sempre mantendo essa parte do assado e acho que principalmente tentando buscar ou manter o artesanal, que sempre foi o nosso foco. Como a gente saiu de casa para montar uma empresa, mas a gente sempre quis ter o artesanal. Então a gente tem que olhar tudo, inclusive massa. Massa é uma coisa muito importante, não é só o recheio. Então você tem que ficar de olho. Por exemplo, tem uma massa que a gente faz que é com fermento. Essa massa com fermento tem que estar exatamente pesada dentro do padrão, não pode fugir em nada, 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 nada. Eu tenho que estar sempre olhando. E mesmo nesse mercado também existe as salgadeiras de bairro, a informalidade, as pessoas até que infelizmente acontece de estarem desempregadas e terem que achar uma solução fazendo esse salgado. Mas mesmo assim, fugir um pouco de ter um padrão, de ter uma qualidade específica, né? De você trabalhar com nutricionistas, com uma equipe treinada. Então a partir de então que a gente começou a focar nisso, treinar a equipe, de manter o padrão de qualidade principalmente nos nossos processos, para ter o padrão no produto. E começou a variar. Então a gente também viu a oportunidade nos quiches, que foram muito bem aceitos no mercado. As empadas, que eram mais caseiras também, mas elas têm uma boa aceitação. E depois agora, nos últimos anos, a gente percebeu que a linha integral é uma linha que é muito importante. O pessoal está tendo a consciência do que comer. Então isso é importante porque a pessoa, quando está no ponto de venda e vê um produto da Giacomo, ele sabe que ali ele tem qualidade e procedência. E ele vai ter uma variedade boa para ele poder ter uma alimentação, pelo menos na correria do dia a dia aí, e pode suprir a necessidade dele. Hoje a gente, além do food service, que são as cafeterias, as lojas de conveniência, os empórios, os açougues, os mercados, a gente também atende o público final na casa dele, com a nossa venda online, o Giacomo em Casa. Então esse produto também chega na casa das pessoas congelado e tem a praticidade no dia a dia de poder usufruir dos nossos produtos também. Meu pai, ele era italiano, ele nasceu em Argenta e ele veio de lá, novo, foi trabalhar numa fábrica de macarrão. Meu pai era bondoso, carinhoso, amigo e muito bravo, como todo bom italiano, né? Eu amava meu pai, muito, Maria, muito, muito, muito. E como eu tive a oportunidade, né, de colocar o nome dele, e ficou Giacomo Alimentos. Eu me orgulho de ela ter esse nome, pelo fato de ser o nome dele e pelo fato dela ter crescido, né? Porque se tivesse parado eu ia ficar muito triste, mas na graça de Deus, a Giacomo cresceu. Então eu fico orgulhosa quando eu falo, você é dona da Giacomo? Eu falo, não, eu faço parte da Giacomo, não sou dona.